Neste educativo, iremos abordar as infecções que acometem o aparelho urinário, as ITU, infecções do trato urinário. A infecção urinária é um problema que causa desconforto físico e pode gerar complicações. Contudo, é uma doença de fácil diagnóstico e tratamento. Inclusive, há muitas ações simples de prevenção que podem ser adotadas para evitar o surgimento dela. A infecção do trato urinário representa uma inflamação de todo o trato urinário, que se compreende desde os rins, o ureter, que é o canal que conduz a urina do rim até a bexiga, da bexiga e da uretra, que é o canal que conduz a urina da bexiga para fora do corpo. Então, qualquer tipo de inflamação causada por um agente infeccioso, seja ele bactéria, vírus, fungo, é dito como infecção urinária. As infecções do trato urinário são comuns na população, principalmente em mulheres. A infecção urinária é um problema muito comum na população, principalmente na população feminina. E essa diferença se dá por conta do tamanho da uretra. A uretra feminina ela tem em média 4 centímetros, enquanto uma uretra masculina tem em torno de 8 a 10 centímetros. E aí é uma questão mecânica mesmo, porque para o paciente ter uma infecção urinária, a bactéria ela vai ter que subir pela uretra até chegar na bexiga. Ela ocorre em média de 80 a 90% das mulheres. Então, assim, pelo menos uma vez na vida, 80% das mulheres vão ter uma infecção urinária. Algumas pessoas podem ser consideradas de grupo de risco para a infecção do trato urinário. Olha, provavelmente o grupo de risco está associado a fatores de risco, né? Então, a mulher mais jovem, o principal fator de risco acaba sendo a própria atividade sexual, novos parceiros, então esse seria aí um momento de maior risco e exposição. Nas mulheres idosas relacionadas à menopausa, então a menopausa leva a uma alteração de toda a parte geniturinária e isso impacta num fator de risco. E nos homens, o principal fator de risco acaba sendo, de fato, as situações relacionadas à próstata com disfunção da parte miccional associada a isso. Na gestação, as infecções urinárias costumam ser frequentes e, se não tratadas, elas podem trazer complicações, tanto para a mãe quanto para o feto. É muito comum a infecção urinária durante a gravidez, porque durante a gravidez a gente tem mudanças anatômicas, né, e hormonais. Então, o que acontece? O útero vai crescendo, ele vai jogando essa bexiga para frente, então ela muda anatomicamente a relação dela com a uretra e isso pode fazer com que sobre mais urina dentro da bexiga. E a urina parada lá acaba virando meio de cultura para a própria infecção. E tem um outro fator também. Toda grávida é imunossuprimida. Tal fato que a gente vê que as doenças infecciosas, a grávida é sempre grupo de risco. E é por isso, porque ela está num estado de imunossupressão. E por esse estado de imunossupressão, ela não consegue combater a infecção e por isso aumenta o risco dela. Meu primeiro episódio de infecção urinária foi aos 30 anos, durante a minha gestação. Os idosos merecem uma atenção especial. Bom, os idosos acabam tendo uma atenção especial aí para muitas coisas, né? Então, uma vez que a incidência de infecção urinária acaba sendo maior nessa faixa etária, é importante sempre ter o acompanhamento, muitas vezes porque, às vezes, os sintomas, a manifestação da infecção urinária acaba não sendo uma manifestação típica. Então, às vezes, em idoso, ele não cursa com febre, ele pode apresentar confusão mental, perda de memória, então, sintomas outros e que muitas vezes são manifestação de infecção urinária. Então, merece essa atenção especial. Crianças e adolescentes também podem ter infecção urinária. A criança e adolescente podem ter infecções urinárias, não é incomum, né? Então, assim, a primeira coisa quando uma criança ou uma adolescente tem infecção urinária é a gente investigar se ela tem algum tipo de malformação do trato geniturinário. Por quê? Porque se ela tiver algum tipo de malformação, ela pode ter repetidas infecções urinárias ao longo da vida e a gente vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso, né? Outra coisa muito importante, e isso para todas as mulheres, mas especialmente para as pequenas, é a questão da higiene, né? Porque isso muitas vezes tem que ser orientado
para a mãe orienta a criança, a mãe orienta a própria escola. Por quê? Porque como é tudo muito próximo, uretra, vagina e ânus, e o principal agente é a Escherichia coli, que é uma bactéria intestinal, a gente sempre orienta que a paciente deve fazer a higiene dela, tanto no banho quanto após usar o banheiro, sempre de frente para trás, ou seja, sempre do lugar menos contaminado para o mais contaminado, porque se ela, por exemplo, limpa primeiro o ânus para depois limpar a vagina, ela está carregando muitas bactérias de um local muito mais contaminado para o menos contaminado, e isso prejudica muito a paciente, isso favorece ela ter infecção urinária. A causa da infecção urinária está relacionada à entrada de bactérias nocivas no trato urinário, e uma vez que ocorre essa entrada, elas passam a se proliferar na região, gerando colônias de bactérias. Bom, a causa principal da infecção seria a ascensão da bactéria para o trato urinário, significa a bactéria que adentra para o trato urinário de fora para dentro. Por isso que as bactérias mais frequentemente causam infecção nos dois sexos, tanto homem quanto mulher, são as bactérias de origem intestinal. Então, elas encontram uma situação propícia para ascender para o trato urinário. Então, é isso que vai causar a infecção normalmente. É claro que existem outros agentes. A infecção ela pode ser causada também por uma transmissão hematogênica, então, através do sangue, a bactéria atinge órgãos que compõem o sistema urinário, mas o mais frequente aí seria essa forma de transmissão. Outras causas que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos, levando ao aparecimento da infecção urinária. Longos períodos sem urinar. O hábito de ficar longos períodos sem urinar, mesmo quando se tem vontade, cria um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias no trato urinário. Isso porque o próprio ato de urinar funciona como uma espécie de lavagem natural e contínua. Ato sexual. O quadro de infecção urinária relacionado ao ato sexual é chamado de cistite pós-coito ou cistite da lua de mel. Costuma surgir em até 48 horas depois da relação, sendo mais comum em mulheres do que em homens. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse tipo de cistite não é uma doença sexualmente transmissível e não está ligada à má higienização das partes íntimas do parceiro. Em uma situação como essa, a relação funciona como um facilitador do surgimento da infecção na urina, mas não sua razão direta. Constipação intestinal. A constipação intestinal também representa uma das causas da infecção urinária. Além de problemas como fissuras anais e hemorroidas na anatomia feminina, a uretra da mulher é mais curta, o que acaba propiciando a entrada de bactérias do trato gastrointestinal e provocando a contaminação. Má asepsia. A má asepsia, depois de evacuar, é uma das principais causas de infecção urinária, principalmente em mulheres, por conta da uretra mais curta. A higiene inadequada, como o ato de se limpar de trás para frente, pode levar as bactérias intestinais à uretra e, posteriormente, ao trato urinário. Uso de fraldas em idosos. O uso de fraldas em idosos pode aumentar o risco de infecções urinárias se não forem trocadas com frequência suficiente. As fraldas podem criar um ambiente úmido e quente, o que favorece a proliferação de bactérias e outros agentes infecciosos. Sem contar que as fraldas aumentam as chances de irritação na pele ao redor da área genital, tornando-a mais vulnerável. A maioria das infecções do trato urinário são causadas pela bactéria Escherichia coli, comumente encontrada no intestino, mas que pode migrar para as áreas da uretra e bexiga. A principal causa da infecção do trato urinário é a Escherichia coli, que é uma bactéria que a gente tem na nossa flora intestinal e ela atinge a uretra e sobe, causando as infecções. As infecções do trato urinário são classificadas entre altas, superior, e baixas, inferior, de acordo com a parte do trato urinário afetada pela doença. As mais comuns são cistite, quadro de infecção urinária que acontece na bexiga; pielonefrite, infecção em um ou nos dois rins; uretrite,
Infecção da uretra, canal que drena a urina da bexiga. Nós normalmente vamos classificar a infecção urinária de acordo com o órgão acometido. Portanto, se a bactéria inflama a uretra, a gente tem uma uretrite. Se a bactéria inflama a bexiga, nós vamos ter uma cistite. Se a bactéria inflama o rim, nós podemos ter uma pielonefrite ou ureterite, que seria aí o conduto que chega até o rim. Então depende aonde está a topografia da inflamação para que possamos definir a infecção. Quanto mais alta, quanto mais ela acometer o trato alto, que seria o rim, o ureter, ela tende a ser mais complicada no sentido de sintomas mais graves, febre, pode evoluir com sepse, então com condições mais graves associadas. Nesse momento, ela me falou que possivelmente, por todos os meus sintomas, eu estava com uma cistite e me pediu um exame de urina. Me passou um novo tratamento. Em alguns casos, a infecção urinária pode estar associada a outras doenças, como as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. A infecção ela pode estar associada às ISTs, e aí seriam outras bactérias causando a inflamação, como as bactérias que são sexualmente transmissíveis, e aí entra gonorreia, com uretrite, clamídia, micoplasma, que seriam bactérias que têm o potencial aí de trocar entre uma pessoa e outra. Mas é importante ressaltar que essa é uma dúvida muito frequente, que as principais bactérias que causam infecção urinária são da própria pessoa. Então, são bactérias de origem intestinal, mas que o ato sexual seria uma situação de facilitação. Mas é importante nós identificarmos o agente causador. Foi mencionado também a hiperplasia prostática benigna, né, que é uma situação que acomete os homens e que pode modificar a condição miccional. E isso seria aí um facilitador para a infecção. É importante esclarecer que as infecções urinárias não são transmissíveis. A infecção urinária não é algo transmissível, tá? É algo da própria paciente e que lá vai ficar e é uma questão da flora dela, da imunidade dela. Ela não é transmissível. Porém, se ela tiver uma relação sexual em vigência de infecção urinária, ela pode ter um agravamento dessa infecção. Então, ela tem que tomar cuidado. Agora, vamos conhecer os principais fatores de risco para a infecção urinária. Então, os principais fatores de risco para a infecção do trato urinário são a imunossupressão, né? Então, assim, tudo que envolve a imunossupressão. Hoje, a gente sabe que existe um componente genético, porque quando a gente fala, a uretra feminina é curta, tudo bem, mas porque algumas pacientes têm a infecção e outras não? Então, a gente sabe que é uma condição individual da paciente. Então, existe um componente genético além da imunossupressão. E, além da uretra feminina ser curta, está tudo muito próximo ali, a uretra, a vagina, o ânus, e isso favorece que essas bactérias cheguem até a bexiga. E nas pacientes que costumam ter infecção urinária de repetição, muitas vezes isso acontece após a relação sexual e não se trata daí de uma infecção sexualmente transmissível, mas porque o ato sexual causa microtraumas na região genital e isso favorece essas bactérias subirem pela uretra. Vale reforçar os principais fatores de risco para a infecção do trato urinário. Ser do sexo feminino. Higienização íntima inadequada antes e após o ato sexual. Litíase, cálculo renal. Alterações na próstata. Histórico de procedimentos urológicos e de uso recente de sonda vesical. Diabetes, obesidade, menopausa. Nas mulheres idosas, o risco da infecção urinária pode aumentar com a diminuição da produção de estrogênio, que causa, entre outras alterações, o ressecamento e a inflamação das paredes vaginais, que podem levar à atrofia vaginal. As pacientes mais velhas, principalmente na pós-menopausa, são um grupo de risco para a infecção urinária. E a gente tem que lembrar que a paciente idosa já tem uma imunidade comprometida. Então, assim, é um grupo que a gente tem que ficar de olho. A paciente nem sempre faz um quadro exuberante, mas a gente precisa tratar, porque se a gente não tratar, tem maior chance de complicação. E o grande motivo da paciente idosa ter mais infecção urinária é realmente a falta de produção hormonal que acontece após a menopausa, porque aí ela vai ter toda uma alteração na mucosa da vagina, quanto no epitélio, ou seja, das células da bexiga, e isso vão favorecer a paciente a ter infecção urinária.
No homem idoso, o aumento da próstata pode dificultar o esvaziamento da bexiga e causar infecções. Agora vamos conhecer os principais sintomas e sinais de alerta da infecção do trato urinário. Os sintomas da infecção do trato urinário, ele varia conforme a topografia do órgão afetado, tá? Então, como a infecção mais frequente seria a cistite, os sintomas mais frequentemente relacionados a isso são dor para urinar, urgência, então aquela vontade imperiosa de ir ao banheiro, aumento da frequência, eu urino mais vezes, né? Então isso deve chamar a atenção pelo potencial de infecção urinária. Quando ela acomete o rim, eventualmente a pessoa pode cursar com dor lombar, queda do estado geral, pode apresentar febre, então os sintomas eles passam a ser diferentes de acordo com a topografia. Os sintomas de infecção de urina que eu tive foram ardências, vontade de urinar com mais frequente vezes. Aí eu ia no banheiro, fazia pouco xixi e era isso. Eu tive muitos sintomas, eu comecei a sentir um desconforto, dor e ardência urinária, uma dor no baixo ventre bem contínua. Toda vez que eu ia urinar, eu via que não estava esvaziando a bexiga, então eu ia muito ao banheiro e com pouca quantidade de urina, sempre com muita dor. Atrapalhou a minha rotina. Vale reforçar os sinais e sintomas da infecção urinária. Sinais e sintomas da infecção do trato urinário inferior. Dor ou queimação ao urinar. Durante a liberação do jato de urina ou ao final dele, surge uma dor ou queimação muito acentuada e incômoda, que costuma durar um tempo depois de ir ao banheiro. Em casos mais graves, também é possível notar sangue na urina. Urgência para urinar. A necessidade imediata de eliminar a urina é outro sintoma da infecção urinária. Normalmente, além da ardência e da dor, a urina é bem escassa nesses casos. Existe um peso na urina e o paciente pode sentir dores no baixo ventre, nas costas e na bexiga. Vontade frequente de urinar. Junto da urgência em urinar, a vontade também passa a ser frequente com a liberação escassa da urina. É possível perceber ainda um forte odor e uma coloração escura. Em algumas situações, o paciente pode apresentar febre baixa e constante. Sinais e sintomas da infecção do trato urinário superior. Dor nas costas ou no flanco. Quando uma pessoa tem pielonefrite, as bactérias que causam a infecção afetam um ou ambos os rins, o que pode causar dor nas costas. Em geral, esse tipo de dor é sentido na parte inferior das costas, ao redor da área dos rins. Pode ser aguda, intensa e latejante, e pode piorar com o movimento. Febres e calafrios. A febre e os calafrios ocorrem porque bactérias responsáveis pela infecção podem estar presentes na corrente sanguínea, e o corpo reage com uma resposta inflamatória que inclui a produção de substâncias químicas chamadas citocinas. Essas substâncias ajudam a combater a infecção, mas também causam febre, entre outros sintomas. Náuseas e vômitos. As bactérias causadoras da infecção podem afetar também o trato intestinal, e isso causa náuseas e vômitos. É muito comum que esses sintomas apareçam junto com a febre e a perda do apetite. Fadiga. Na luta do corpo contra a infecção urinária, o organismo passa a produzir substâncias responsáveis por causar uma resposta inflamatória no corpo. Essas substâncias podem fazer com que o paciente se sinta cansado e com fadiga durante o quadro da doença. A dor geralmente é um sintoma presente na infecção do trato urinário. Sim, a infecção do trato urinário em geral causa dor e a dor é o principal sintoma, então a paciente tem dor ao urinar. Quando essa infecção atinge o rim, ela tem dor na região lombar também e muitas vezes isso pode ser confundido com outras doenças, como por exemplo um problema de coluna ou até um cálculo renal. Só na grávida a gente tem que tomar muito cuidado porque os sintomas na gestante são bastante frustros. Normalmente a paciente sente só uma dor na barriga inespecífica. Então é importante a gestante saber que qualquer dor ela precisa avisar o obstetra. Até porque a infecção urinária é a infecção mais comum na gestação.
Em alguns casos, a cor e o odor da urina podem ser um sinal da infecção. Nós podemos observar alteração do aspecto da urina, mas esse é um sintoma bastante subjetivo de se basear, até porque a urina concentrada, ela tem uma coloração mais escura e um odor próprio da urina. Então, mas esse também passa a ser um sintoma relacionado à infecção de urina. Então, a alteração da cor, do aspecto, do odor, muitas vezes são sinais aí de que pode ter alguma coisa errada. Dependendo do sintoma apresentado, a infecção urinária pode ser confundida com outra doença. A infecção, ela pode ser confundida com outra doença, depende do sintoma que vai gerar e do órgão acometido. Então, por exemplo, se a gente tem uma bactéria que inflama a bexiga, ela vai causar uma cistite. E isso pode determinar urgência, aumento da frequência miccional, dor para urinar. Eventualmente, até câncer de bexiga pode causar urgência para urinar e aumento da frequência. Por isso que é importante nós sempre investigarmos a infecção urinária. Então, embora muito frequente, é sempre importante descartar outros possíveis diagnósticos. A infecção urinária clássica, a paciente queixa. As principais queixas dela são de dor ao urinar e de que ela vai muitas vezes ao banheiro e aí faz em pequena quantidade. Então ela fica com aquela sensação de irritação mesmo, de que toda hora ela tem vontade de urinar e na verdade ela vai e só faz um pouquinho de xixi. E a dor ao urinar. Diferente da grávida. Então, a grávida, a gente tem que tomar muito cuidado com os sintomas, porque os sintomas são frustros. Normalmente, a paciente refere uma dor no pé da barriga e só. Só que assim, essa dor embaixo da barriga, ela pode ter várias causas. Às vezes ela não tem nenhuma causa além da própria gestação, do crescimento do útero. Então, assim, vale a pena a gente orientar a gestante que se ela tiver qualquer tipo de dor, ela tem que avisar o obstetra. A infecção urinária, se não tratada, pode evoluir e trazer complicações. A infecção urinária ela vai ser preocupante, geralmente quando ela comete o trato superior, e aí nós estamos diante de uma infecção complicada. Então, a infecção do trato superior ela é mais preocupante porque ela pode cursar com febre, com sintomas gerais, ela pode evoluir para sepse, inclusive. As infecções nos homens geralmente são infecções consideradas como complicadas, porque o homem pode apresentar prostatite, também sintomas relacionados à febre, prostração, então costumam ser casos mais complicados. A infecção urinária, muita gente acha que é uma infecção qualquer, que não precisa ser tratada, que tá tudo bem, que ela vai passar, toma um analgésico, mas isso é uma questão perigosa, né? Quando a gente não trata a infecção urinária, ela pode subir, então essa bactéria sobe, atinge o rim e faz uma infecção renal, que já é muito mais grave. Em geral, a gente tem que internar a paciente para fazer antibiótico na veia, então já é uma questão muito mais grave. E se a paciente não chegar no hospital nesse momento da pielonefrite, que é a infecção renal, ela pode ter uma sepse e até morrer. Então, assim, a gente não pode ficar displicente em relação à infecção urinária. Um dos principais incômodos que a infecção urinária pode causar está relacionado à vida sexual. Vamos ver algumas orientações. Tanto a infecção urinária pode atrapalhar o sexo, quanto a prática excessiva de sexo pode levar à infecção urinária em pessoas mais vulneráveis, pessoas que já estão com a saúde um tanto quanto complicada por alguma outra questão. Então é importante que o sistema urinário esteja rígido, ou seja, saudável, no sentido de que o desempenho sexual seja satisfatório e vice-versa. É interessante também que a saúde sexual seja mantida para que a infecção urinária não venha a ser um problema para quem pratica sexo com uma certa frequência. Quando eu tive sintomas de infecção urinária que eu fui ao médico, o médico me comunicou que eu não poderia ter relação sexual porque poderia passar para o meu parceiro. E aí ele perguntou se ele tinha alguns sintomas. Aí eu disse que não, porque se ele tivesse algum sintoma, ele teria que tomar remédio também. A infecção urinária pode interferir no psicológico. Ter uma infecção urinária geralmente interfere nos aspectos psicológicos e emocionais, porque já pela própria doença e também pelo tratamento, muitas vezes acontece da pessoa não estar se sentindo
muito bem ter alguns efeitos colaterais pelo antibiótico, por exemplo, como um certo desarranjo intestinal ou alguma ânsia, e isso além da febre, além da incontinência urinária que pode acompanhar a infecção, vão levar a um constrangimento e a uma dificuldade no desempenho sexual satisfatório. Pode até a pessoa acabar evitando fazer sexo no sentido de não passar por situações que ela não controla e não ter um desempenho aquém daquele que haveria caso ela não estivesse com esse problema da infecção. A libido e o desejo sexual podem diminuir com a infecção urinária. A infecção urinária pode levar a menor desejo sexual, exatamente porque, por experiências anteriores, não bem-sucedidas na vigência da infecção, a pessoa começa a evitar o sexo para poder não ter situações constrangedoras ou até para não ter dor, para não ter o inconveniente de pedir para parar a relação, para poder ir ao banheiro. Todas essas situações, por vezes incontornáveis e que a parceria nem sempre aceita, leva a menor desejo ao longo do tempo. Infecções repetitivas, sem dúvida, acabam causando esse problema de menor desejo sexual, evitação do sexo e até conflitos entre os parceiros sexuais. O desempenho sexual também pode ser afetado. O desempenho sexual com a infecção urinária geralmente é afetado. Se não for uma questão de desejo, que fica diminuído por experiências que não são tão gratificantes no sexo, por vezes a excitação não se dá, porque a dor interfere. A lubrificação da mulher pode não ser suficiente. Inclusive, a ereção do homem pode estar comprometida. Como assim? Sim, pelo fato de estar se sentindo indisposto ou até com sintomas dolorosos na região, a relação sexual se compromete, não se dá da mesma forma e, consequentemente, a satisfação com o ato e com o desempenho que é obtido fica bem aquém daquele comparativamente com outras relações nas quais essa infecção não estava presente. A dor é um sintoma que incomoda e pode atrapalhar a relação sexual. A dor pode acontecer em função da infecção urinária e mais um motivo é esse para que a relação não se dê de forma satisfatória. Imagine alguém que está com dor durante o ato sexual ou que acabou de urinar e sentiu ardor e na sequência vai para o ato. Logicamente que essa pessoa não estará satisfatoriamente bem para poder desenvolver uma relação com intimidade, com uma série de manobras que vão acontecer durante a relação sexual, estará evitando determinadas posições, estará fazendo menção a essa dor, não verbalmente, mas com gestos ou até com caretas. Consequentemente, seria melhor, seria muito mais indicado que comentasse com a sua parceria a presença deste problema da dor e da infecção urinária, a dor decorrente dessa infecção, e aí juntos pudessem avaliar uma forma diferente, provisória, temporária, enquanto essa infecção não é tratada, mas que favorecesse o prazer de ambos. Aí sim seria uma relação que não estaria sendo evitada, mas estaria sendo reduzida em seu repertório, porém mais satisfatória do que aquela executada sem o conhecimento do parceiro e com a dor naquele que tem infecção. O sexo anal também pode causar infecção urinária. O sexo anal pode levar à infecção urinária e muitas vezes acontece sim quando a penetração no ânus se dá antes da penetração, por exemplo, na vagina, e sem a higiene necessária ao passar de uma atividade, a anal, para a vaginal. Os micro-organismos que estão no intestino e ali não causam mal, podem causar, sim, infecção
quando estão dentro da vagina ou quando atingem o ureter do homem, que ao penetrar no ânus da sua parceria pode trazer para si também esses micro-organismos que não deveriam estar na sua uretra, como também não deveriam estar na vagina da mulher. Assim, a infecção urinária pode advir de uma relação anal não seguida da devida higienização para prosseguir numa relação que penetre em outro orifício, no caso, por exemplo, o orifício vaginal. O comportamento sexual com vários parceiros pode ser um facilitador para a infecção urinária. Uma atividade sexual bastante excessiva, com múltiplos parceiros, pode levar a uma baixa de resistência. Isso os estudos mostram, sem dúvida. Quanto maior o número de parceiros, maior exposição e maior risco de baixa de resistência. Com a resistência mais baixa, maior facilidade para infecções. E no caso, como é exatamente essa região que está sendo mais manipulada, mais exercitada, ali pode ocorrer uma infecção, a infecção urinária, devida a múltiplas parcerias sucessivas ou às vezes até simultâneas. O ressecamento vaginal por falta de relações também pode ser um fator para a infecção urinária. A falta de sexo pode levar a menor lubrificação na mulher, por exemplo, com menos exercício sexual, menos lubrificação. Quando ela vai fazer essa atividade, pode acontecer de a relação ser um tanto quanto invasiva, um tanto quanto desconfortável, porque não tem lubrificação, o atrito é maior e aí a infecção pode ser tanto intravaginal e, além disso, também urinária, porque dependeu de uma falta de proteção que a lubrificação permite à mulher quando ela tem um exercício regular da atividade sexual. Mesmo com o uso de preservativos, pode ocorrer a infecção urinária. Mesmo com o uso de preservativo, algumas infecções podem ser transmitidas, porque elas não estariam diretamente relacionadas ao pênis penetrando numa vagina ou num orifício anal, mas estariam mais relacionadas com lesões em volta dos órgãos genitais que a camisinha não protege. De qualquer forma, é importante o uso da camisinha porque já várias dessas ISTs estarão sendo controladas, protegidas, e aquelas que não o forem serão em menor número. Vale a pena sim não abrir mão dessa ferramenta no sentido de se proteger e de proteger a sua parceria no ato sexual. Mesmo se ambos estiverem limpos, vamos assim dizer, acabaram de fazer exame, não foi detectado nada. Isso não significa que de um momento para outro, numa baixa de resistência, uma infecção que ainda não se manifestou, dessas que são sexualmente transmissíveis, se apresente e na hora do ato sexual venha a se manifestar e a transmissão poder acontecer para a parceria. O diagnóstico da infecção urinária é feito através da história clínica do paciente e de exames de urina. O diagnóstico da infecção urinária, ele pode ser clínico, de acordo com os sintomas, mas idealmente deve ser feito o exame de urina com o isolamento do agente causador. Então, é claro que em casos muito simples, mulheres jovens e que eventualmente podem apresentar uma cistite simples, assim a gente chama, pelas próprias diretrizes internacionais, a gente poderia preceder deste exame e tratar independente disso. Mas o ideal é o isolamento do agente causador, para que a gente possa justamente também determinar os antibióticos de sensibilidade ao tratamento dessa infecção para o melhor tratamento. O meu diagnóstico foi através de um exame de urina e foi constatado que eu estava com cistite aguda. Existe cura para a infecção urinária? Em geral, é muito simples, na grande maioria das pacientes, é muito simples a gente curar a infecção urinária. A infecção do trato urinário, é claro que existem pessoas que têm predisposição a ter infecção.
Mas ela é uma situação aguda, portanto, o tratamento com antibiótico, ele cura, né? Ele consegue eliminar a bactéria. As principais abordagens de tratamento para infecção urinária são mudança de estilo de vida e medicamentosa, através de antibióticos que sempre devem ser prescritos pelo médico. As principais abordagens do tratamento, como toda doença, é uma alteração de estilo de vida. Então, orientar a paciente a ter uma dieta saudável, porque o excesso de carboidratos hoje a gente sabe que pode alterar a flora vaginal, flora intestinal e com isso favorecer a infecção. Então, isso é uma coisa clássica que eu falo que se você fizer exercício e dieta, você resolve todos os seus problemas. Fazer atividade física de forma contínua, né? Porque também isso ajuda você a manter o seu peso e urinar após a relação sexual. Então, acho que assim, essas são medidas que a gente fala comportamentais. Para o tratamento da infecção urinária, uma vez que o principal agente etiológico, né, o agente causador, são as bactérias, seriam aí os antibióticos. Mas é muito importante nós frisarmos que existe um aumento da resistência aos antibióticos e por isso é necessário ter um uso racional desses antibióticos. Existem diretrizes, é importante conhecer o perfil de sensibilidade local onde cada um está trabalhando, justamente para tentar minimizar essa situação que é de preocupação aí, de alarme de saúde pública. No tratamento de infecção urinária, o médico me passou antibióticos e anti-inflamatório. A minha médica passou um tratamento, ela me orientou que era um tratamento muito rápido, seguro e eficaz. Ela me passou a fosfomicina trometamol e eu tomei um envelope e após 48 horas eu repeti o segundo envelope. E atenção com a automedicação e medicamentos milagrosos, que podem agravar o quadro de uma infecção urinária. Bom, o tratamento da infecção urinária, ele geralmente envolve o uso de antibióticos. Então, nós temos que ter esse cuidado com tratamentos milagrosos, que prometem muitas coisas, muitas vezes indo para outras classes de drogas, fitoterápicos. Então, isso às vezes pode evoluir a doença e a gente se deparar com condições mais preocupantes. De toda forma, como existe o aumento da resistência ao uso de antibióticos, nós não devemos nos automedicar, procurar sempre o auxílio do médico, buscar a realização de exames para poder identificar o agente causador e aí sim ter um tratamento mais adequado. Vamos entender o que é infecção urinária de repetição. Eu acho que eu tive uns 3 episódios de infecção urinária. A infecção urinária ela pode recorrer, as mulheres ao longo da vida vão apresentar, 60% delas vão apresentar infecção urinária, pelo menos um episódio, e desse grupo até 25% pode apresentar infecções recorrentes. As infecções recorrentes elas são classificadas quando nós temos 2 episódios de infecção urinária no intervalo de 6 meses ou 3 episódios de infecção urinária no intervalo de 1 ano. Então, essa é a definição para a cistite recorrente e ela acaba acontecendo numa porcentagem menor de mulheres. A mulher que está com infecção urinária deve adotar alguns cuidados. Durante a infecção urinária, o ideal é a paciente não ter relação sexual, ela pode ter um agravamento tanto do quadro clínico quanto da própria infecção. Ela não deve se automedicar, isso é super importante. Então, assim, tem algumas pacientes que já tiveram infecção urinária e aí acabam usando analgésicos das vias urinárias. Só que o analgésico, ele melhora a dor da paciente, só que ele vai agravar essa infecção, porque quando a paciente para de sentir dor, ela não vai ao médico. Então, isso é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Outras coisas são as questões do estilo de vida mesmo. Então, essa paciente tem que buscar uma dieta mais equilibrada. Então, o que ela não pode fazer é uma dieta rica em carboidratos. E essa paciente deve evitar ficar com roupa molhada por muito tempo, usar roupa de lycra, roupa justa, porque isso aumenta a umidade da região genital, pode mudar a flora vaginal e aumenta o risco da paciente ter uma infecção urinária ou agravar a infecção quando ela está em vigência da infecção. Ao utilizar banheiros públicos, a mulher deve estar atenta à higiene do ambiente. A higiene nos banheiros públicos, isso é algo que a gente vê com frequência, né? E tem até paciente que pergunta se pode pegar infecção sexualmente transmissível. A infecção sexualmente transmissível, muito provavelmente ela não vai pegar, mas se a gente pensar que a paciente fez
xixi, principalmente cocô naquele banheiro, outra paciente, você pode ter restos, né, do cocô principalmente e ter infecção por essas bactérias. A infecção urinária pode ser prevenida. Alguns hábitos de higiene acabam sendo importantes e recomendados no sentido de prevenção da infecção urinária, que são evitar o uso de sabonetes que têm ação bactericida, urinar após a relação sexual, tomar banho após a relação sexual, evitar duchas higiênicas após a evacuação, o sentido da higienização na hora da evacuação, da frente para trás, aquilo que a avó sempre comenta, mas tem um sentido anatômico de ser realizado, evitar usar roupas muito justas, procurar manter uma boa ventilação do genital. Então, esses são bons hábitos a serem adotados e que deve ser aí uma lição de casa para toda mulher no sentido de evitar a infecção urinária. Mas diante de qualquer dúvida, acima de tudo, é muito importante procurar um médico para esclarecer e buscar a melhor forma de tratamento. A hidratação também é muito importante na prevenção, porque estar bem hidratada é uma maneira de expelir as bactérias e impurezas presentes no sistema urinário, reduzindo as chances do desenvolvimento de uma infecção. Mais algumas dicas para prevenir infecção urinária. Mantenha-se hidratado. Beba, se possível, 2 litros de água por dia. Evite segurar a urina por muito tempo. Ir ao banheiro sempre que sentir vontade de urinar favorece o funcionamento adequado do trato urinário e elimina impurezas do organismo. Evite o uso de duchas vaginais. Higienize as mãos antes e depois de usar o banheiro. As mãos são fontes de bactérias e precisam ser higienizadas antes de entrar em contato com as partes íntimas. Realize a higiene íntima com o papel higiênico de forma correta. Faça no sentido da vulva para o ânus, da frente para trás. Troque o absorvente íntimo com frequência, pois o sangue e a umidade da região são um ambiente propício para a proliferação de micro-organismos. Evite a relação sexual nesse período. Se tiver relação sexual, evite a prática de penetração anal, seguida de penetração vaginal, por exemplo, pois pode transportar as bactérias de um canal para o outro, mesmo com preservativo. Urine após as relações sexuais. Isso ajuda a eliminar os micro-organismos. Utilize roupas íntimas de tecidos leves e feitos de algodão. Evite roupas apertadas e molhadas, mesmo durante o verão. Esse tipo de roupa íntima retém o calor e a umidade e favorece a proliferação de bactérias. Evite a automedicação. O uso indiscriminado de antibióticos pode aumentar a resistência das bactérias no seu organismo. E não se esqueça, no aparecimento de qualquer sintoma ou na dúvida, procure logo um médico. Hoje, no dia a dia, para evitar a infecção urinária, eu cuido da minha higiene íntima, uso roupas mais folgadas e tomo muita água, que é muito importante. Eu também comecei a tomar muitos cuidados com a minha higiene pessoal, maior ingestão de água, não ficar com a roupa íntima úmida. Ter uma infecção urinária não raramente é motivo de vergonha, pelo constrangimento de ter que ir ao banheiro o tempo todo, várias vezes, em um curto espaço de tempo, a dor e o ardor ao urinar, tudo isso faz com que, às vezes, quem tem essa infecção nem sequer saia de casa, com o receio de não ter um banheiro próximo que possa ser utilizado, por exemplo. Por isso, é importantíssimo, diante desta constatação da suspeita de um processo infeccioso, consultar um médico, porque infecção urinária tem cura e é algo que se resolve muito facilmente e mais facilmente ainda quanto mais precoce for instituído o tratamento. Eu acho muito importante nós mulheres nos conhecermos e termos consciência que esse tipo de infecção é muito mais comum nas mulheres e que nós precisamos buscar ajuda sem ter nenhum receio, sem ter tabu, porque quanto antes acontecer o tratamento, melhor é a eficácia e não acontece de evoluir para uma infecção dos rins, uma pielonefrite, que aí pode ser muito mais grave.
Se você quiser saber mais sobre infecção urinária, procure o núcleo de saúde de sua cidade ou já anote algumas dicas. Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. sbu-sp.org.br. Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC. uroabc.com.br. SOGESP, Sociedade de Ginecologia do Estado de São Paulo. sogesp.com.br. Febrasgo, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. febrasgo.org.br. E a mulher não deve se esquecer de fazer sua consulta ginecológica anual. A recomendação é que a paciente procure todo ano o ginecologista, porque existem alguns exames de rotina e até a depender da idade dessa paciente que precisam ser feitos anualmente para a gente evitar algumas doenças ou para a gente evitar o agravamento, a gente fazer um diagnóstico precoce dessas doenças. Então, assim, independente da paciente ter queixa ou não, é importante pelo menos uma vez por ano ela ir ao ginecologista. Obviamente, se o retorno tiver que ser em menor tempo, o ginecologista vai orientar essa paciente. E outro momento que ela deve procurar o ginecologista é ou se ela tiver alguma queixa, que pode ser de infecção urinária ou qualquer outro tipo de queixa, como por exemplo uma irregularidade menstrual, ou se ela tiver uma dúvida, né? Então, assim, é muito importante, você não precisa ir ao médico só se você estiver doente. A prevenção é o melhor caminho. Então, se você tiver dúvida, procure o médico, porque é ele que estudou e que ele vai poder te dar informações verídicas e fidedignas aí sobre o que você quer saber. As mulheres cada vez mais têm afazeres no seu dia a dia, mas elas não podem deixar de cuidar da sua saúde e de prevenir doenças como a infecção urinária. Portanto, mantenha hábitos saudáveis de vida e, se observar algo diferente com o seu corpo, procure logo o médico. A sua saúde agradece.